Salve rapaziada, beleza? Meu nome é Rafael Esteves, eu sou aluno de História no terceiro ano na Unesp de Assis e hoje eu vim trazer um vídeo para vocês sobre a Revolta da Chibata, em novembro de 1910. O que foi esse movimento? Atenção aí na Revolta da Chibata, porque além de ser muito importante, ela caiu no Enem em 2018. Então eu tenho certeza que depois de hoje aqui você vai assistir esse vídeo. Se cair, irmãos, caiu uma questão, você acerta duas, então você põe tudo no bolso, beleza? Esse que foi um movimento muito importante porque ele é um movimento sindical, um movimento racial, um movimento de classes, beleza? É um movimento muito importante. O que aconteceu? Foi quando um grupo de marinheiros, um grupo grande de marinheiros, mais de 1000 marinheiros, surpreendeu o governo brasileiro, pegando em armas e se rebelando, ameaçando bombardear a cidade do Rio de Janeiro por reivindicações de seus direitos. Para a gente entender esse movimento, primeiro a gente precisa entender como que era a marinha na época. Quem eram os marinheiros? A marinha, na época, vou falar as condições de trabalho da marinha. Primeiro, você ganhava muito pouco. Você tinha uma má alimentação, você trabalhava muito e o pior de tudo, os marinheiros eles recebiam, vamos supor, você fez alguma falta ali, cometeu alguma coisa, você recebia castigos corporais, as famosas chibatadas, é o nome que o Edmar Morel, lá um jornalista, depois de 1959 deu a revolta, deu o nome para a revolta da chibata. Os marinheiros sofriam os castigos corporais. E então, quem que entrava na marinha, né? Por que as pessoas entravam? As pessoas que não tinham outras oportunidades. E quem que não tinha oportunidade? Quem que era barrados? Quem que não conseguia ter uma ascensão social, uma ascensão econômica? Olha, observe o ano aí, em cerca de 1910, 1905. Quem eram essas pessoas? Eram principalmente os negros. Cerca de 70% da marinha eram composta pelos negros. E é fácil da gente observar isso. O racismo é muito grande em 2020, imagina em 1910. E a escravidão estava presente ali dentro da marinha como experiência pessoal ou como na memória desses marinheiros, ou seja, o marinheiro mesmo pode ter vivido a época da escravidão, ter sido um escravizado, ou seu pai ou alguém da sua família com certeza foi escravizado. E, além de tudo, pelos castigos corporais, pela má alimentação, pelo excesso de trabalho que ocorria na marinha. E uma coisa também, os oficiais da marinha eram o quê? Eram brancos, de classe alta, comia bem, o que sobrava lá dava para os marinheiros comer. Então, e o que aconteceu aí? Quais foram os desdobramentos para que acontecesse essa revolta da chibata? Ela foi marcada, ela pode ser sintetizada aí na figura de um líder chamado João Cândido. Ele que era negro, almirante negro, ficou conhecido depois como almirante negro. Ele que foi aí o líder desse movimento, dessa revolta da chibata. Tem uma entrevista desse João Cândido muito legal, muito importante aí, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E ele conta nessa entrevista que os marinheiros, eles começaram a organizar comitês, claro, sem que os oficiais percebessem, mas começaram a organizar ali umas reuniões, uns comitês para debater toda essa questão, né? Para que eles fizessem alguma coisa para acabar com essas injustiças. E eles perceberam que de maneira pacífica, eles estavam percebendo que de maneira pacífica não ia rolar. Então vou falar aqui os 3 principais fatores aí que desencadearam, além de tudo que eu já falei, né? Falar mais 3 fatores dessa bola de neve para chegar na revolta da chibata. Primeiro, teve uma rebelião lá na Rússia em 1905, na Rússia czarista, do encouraçado Potemkin, lá na Rússia em 1905, onde marinheiros também se revoltaram contra os oficiais e essa notícia chegou lá no Brasil, chegou na imprensa e os marinheiros já deram aquela olhada ali, né? E nessa época aí, na primeira década do século XX, 1900, o Brasil estava no seu auge econômico ali, no auge do café, da borracha, do açúcar, então tava com a grana. E aí o Brasil comprou lá da Inglaterra umas embarcações, mano, umas marinhas de guerra pica, filho. O negócio era outro patamar. Ali era para guerrear mesmo bruto. Porém,
Era uma coisa muito moderna, essas embarcações. Depois ficou conhecido como São Paulo, Minas Gerais e Bahia, deram nome a essas embarcações. E como que os marinheiros iam saber pilotar ali, fazer, manusear tudo esses navios. Então foram mandados lá para a Inglaterra, os marinheiros, para fazer um curso para ver como que faz para pilotar esses trem aí, dessas embarcação bruta aí. E chegando lá na Inglaterra, né, os caras eram viajados para a Europa toda e tal. Chegando lá na Inglaterra, os caras viram que os marinheiros de lá tinham outro trato, né? Um trato bem diferente do que eles viam no Brasil. Os caras não tinham castigo físico, era outra parada. E lá eles aprenderam a pilotar todos esses navios. Então os caras viram, rapaz do céu, é só nós aqui mesmo, então a gente tem que fazer alguma coisa aqui e tal. Aí, voltando pro Brasil e os caras já fazendo esses comitês, todas as coisas acontecendo. E teve assim o estopim aí para a revolta da Chibata acontecer. O que aconteceu? Um marinheiro chegou lá no navio, tava com 2 garrafas de cachaça aqui, amoitada, e um cara viu. Um cara viu ele entrando com essas cachaças e dedou pro oficial. Sabe o que o oficial condenou a ele, sabe quantas? 250 chibatadas. O cara foi condenado por trazer 2 cachaças para dentro do navio a 250 chibatadas. E nessa aí, depois que aconteceu isso, o cara quase morre. Aí foi o estopim da revolta da Chibata. Aí a revolta aconteceu no dia 22 de novembro de 1910, no famoso ao anoitecer. O toque de recolher daquele dia foi diferente. Os caras não recolheram, eles foram para cima, pegaram em armas, abordaram os oficiais. Os oficiais que reagiram foram mortos. E os navios pequenos, olhando aquilo lá, se adequam ao movimento, as pessoas, os marinheiros gritando viva a liberdade, abaixo a chibata. O que esses caras então pediam para o governo para que não bombardeasse a cidade do Rio de Janeiro? Os caras lá do Rio de Janeiro, as famílias, estavam tudo vazando já do Rio de Janeiro de medo. O governo impressionado com a forma como principalmente o João Cândido, o líder lá, como que esses marinheiros conseguiam navegar ali pela Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, como que eles conseguiam ali brincar ali com as embarcações, como os caras foram brabo no manuseio dessas embarcações tão modernas, tecnológicas para a época, né? E o que eles pediam? Primeiro, fim dos castigos corporais, né? Que deu o nome à revolta chibata, fim dos castigos corporais, né? O João Cândido fala na entrevista, não é possível que a gente ainda tem que ver um homem tirando a camisa de outro homem para lhe dar chibatada. Pediam a anistia para que os crimes que eles cometeram ali nessa revolta fossem perdoados, para que ninguém fosse preso e a vida deles seguisse normal. E melhorias nas condições de trabalho, melhoria na alimentação, que pelo excesso de trabalho, a retirada dos oficiais incompetentes para preparar e melhorar os corpos marinheiros, um melhor ganho. Então essas foram as reivindicações. E os telegramas aí desses marinheiros chegaram até o recém-presidente da época, o Marechal Hermes da Fonseca, tinha acabado de assumir, chegou lá para ele o telegrama com as reivindicações dos marinheiros. Tem uma carta deles que eu vou deixar aqui na descrição também, escrita por eles, que foi salva aí. E aí o governo fala que vai aprovado no Senado, né, a anistia desses marinheiros e que ia haver essa questão toda da condição de trabalho para melhorar e tal. Então, os marinheiros vendo que tinha dado certo, né? Beleza, final feliz. Será que eles então conseguiram a anistia? O governo falou, pode descer, tá tudo bem, a gente vai dar a anistia para vocês. Porém, a história podia acabar aí com um final feliz, mas não, infelizmente não. O governo trai a sua própria palavra. Ele tira essa anistia que ele tinha cedido, a maioria dos marinheiros são desembarcados, são presos, fora os outros tantos que foram mortos, fuzilados, foram jogados ao mar vivos. E tem um acontecimento marcante que aconteceu lá na Ilha das Cobras, onde 18 marinheiros e um deles, João Cândido, foram colocados numa sala fechada, e essa sala tinha cal e água. Eles foram colocados ali, foram trancados ali numa véspera de Natal. Para quê? Para que eles morressem sufocados aí, respirando essa cal.
os oficiais saíram lá, foram curtir, 3 dias depois voltaram ou seja, uma tortura, né? Tentativa, e conseguiram assassinar 16 desses marinheiros e sobreviveram 2, um deles João Cândido. João Cândido sobreviveu aí a essa tortura nessa Ilha das Cobras, foi mandado ao hospício, tido como louco pela marinha, só que chega lá no hospício, os caras viram, não, esse cara aqui não é louco não, aí foi mandado, saiu do hospício, ele nunca mais conseguiu ser marinheiro, nem ele e nem os revoltosos. E o João Cândido morre depois, esquecido nas calçadas, vendendo peixe. Beleza? A gente teve em 1959 um jornalista chamado Edmar Morel que resgatou essa história que a Marinha e o governo tentou apagar. Eles não queriam que ninguém soubesse dessa história. Demitiu todo mundo, matou uns, torturou outros, tirou todo mundo da Marinha. Não queria que ninguém que tivesse na embarcação ficasse sabendo dessa história toda. Porém, em 1959, Edmar Morel, ele entrevista o João Cândido e ele escreve um livro chamado A Revolta da Chibata. Foi o Edmar Morel, esse jornalista, um jornalista de esquerda, que dá o nome Revolta da Chibata à Revolta da Chibata, que hoje a gente conhece como Revolta da Chibata. Então ele resgata essa história que a Marinha, que o governo tentou apagar, que trata-se de um caso exemplar aí do uso da força, do uso da violência, da repressão para tentar apagar os movimentos sociais aí do governo. E é por esses acontecimentos que o governo aí, que as classes dominantes têm tanto medo da história, né? De resgatar essas histórias, essas lutas aí, principalmente de um povo que foi de um povo negro, de pobres, e eles têm medo da gente resgatar essa história e mostrar para o povo o que aconteceu. Por isso que eles odeiam tanto a história, odeiam tanta matéria de humanos aí no geral, que faz as pessoas, que traz de volta esses acontecimentos que eles possivelmente têm vergonha, né? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, a Revolta da Chibata aí. Espero que vocês tenham gostado, deixem sugestões aí, curte, compartilha. Tamo junto.